No Sinocast de hoje, a gente tem a honra de receber o médico veterinário André Busato. Tudo bem, Busato? Como é que vai? Olá, Jamil, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde ou bom dia, não sei. Isso, depende da hora que o pessoal nos escuta. Sim. Mas, André, muito obrigado aí pela tua presença, pelo teu tempo. É um prazer te receber aqui no Sinocast. Da mesma forma, também estou bem satisfeito de poder participar e poder contribuir com essa importante canal aí de técnico aí. Legal, legal. André, para aqueles que não te conhecem, se tu pudesse trazer um pouquinho do teu background, da tua formação, para a gente mais ou menos introduzir o episódio, já falar aí da importância da detecção de cio em suínos. Eu sou graduado em Medicina Veterinária, né, esse ano aí completa 21 anos, desses todos dedicados à suinocultura, só trabalhei com suinocultura, uma passagem um pouco com a avicultura, mas sempre a suinocultura sendo o meu principal background, e isso já começou na universidade, eu formei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já direcionei no meio da universidade, já queria trabalhar com suínos, tive uma passagem de trainee na Seara Alimentos, e aí ingressei já no primeiro ano no mercado, na parte de sanidade, trabalhei em algumas multinacionais na parte de sanidade, depois tive uma carreira solo como consultor, prestando serviço a distribuidores nessa parte de sanidade, nutrição, fiquei 6 a 7 anos, nutrição e aditivos, e hoje eu estou aí no cargo nacional na parte de sanidade também de uma multinacional. Perfeito, perfeito. Então, experiência tem de sobra aí em visitar É, diversos setores e diversos, tanto falou aí de nutrição e sanidade, né? Alguma granja já visitada nessa história, André? sim, principalmente no início da carreira, isso foi um grande aprendizado. Na parte de nutrição, literalmente, a gente ficava muito dentro do sistema, né? E, vamos dizer, de um tempo para cá, eu estou numa função mais estratégica, mas esse contato com o campo é fundamental, né? Então, hoje eu coordeno uma equipe, mas e essa parte de marketing estratégico, mas sempre esse contato é muito importante e foi a base de tudo, né? Desde os estágios, disso que isso começou desde o primeiro estágio, né? Mas como profissional, esses quase 10 anos de nutrição dentro do sistema foi muito valioso para mim. Excelente, excelente. Então, muito legal te receber aqui e a gente discutir aí um manejo que é rotineiro nas granjas, né, nas UPLs, no sítio 1, né, que é a detecção de cio, que eu lembro que quando eu recebi a mensagem que esse seria o tema que a gente ia trabalhar, eu fiquei pensando, né, é um manejo tão rotineiro, né, e tudo que é rotineiro às vezes cai por terra a ideia de se reciclar, de se modernizar, de se trazer uma nova visão sobre algum manejo, e às vezes a gente fala muito, manejo, a gente meio que generaliza tudo como manejo, e às vezes esquece alguns detalhes importantes, e com certeza, eu lembro das aulas do professor Ivo Ventes, quando qualquer problema que a gente conversava sobre reprodução, ele sempre tinha uma resposta, manejo. E eu acho que, eu queria que para introduzir um pouco o sistema de detecção de cio, a importância da detecção de cio na suinocultura, tu pudesse falar um pouquinho para a gente, André, se a gente dá real importância para a detecção de cio em suínos hoje? Olha, o que você colocou foi muito bem, né? Tudo é manejo, isso, né? Os 4 pilares: manejo, nutrição, reprodução, né? A, a nutrição correndo atrás da genética, ok. Mas o manejo a gente tem que lembrar que ele é uma arte, né? Ele é executado por pessoas, ele pode oscilar, né? E realmente eu acho que a gente está talvez subestimando ou não dando um devido valor em algo que é fundamental, né? A detecção de cio é sabido que nós temos que capacitar as pessoas, que tem que ter um macho apto para fazer esse estímulo, que sem o macho, ou que é fundamental para ter o estímulo da fêmea, você com certeza vai ter insucesso, né, no momento de você colocar o seu protocolo de inseminação artificial, mas quando a gente vai para dentro do sistema, com certeza esse manejo pode oscilar tanto para o lado humano, que a pessoa cai na rotina, ela está segura, é um cara que já trabalha muito tempo na gestação, e o macho que era para realmente ser um cachaço, que a gente fala, um rufião, ele já está mais amigo da fêmea do que
vamos dizer assim, ou seja, tudo pode oscilar, tanto da parte do macho, né, que é o papel fundamental dele, como da própria pessoa que executa. Então, acho que essa conversa de hoje a gente vai abordar algumas coisas simples, né, mas que tem que ser vistas aí e dar a devida importância do impacto que pode ser causado por um mau diagnóstico de SIL ou subestimado, né, sabendo de hoje de quanto está hiperprolífera o nosso plantel, o que é uma falha numa semana de cobertura por um SIL mal detectado. Sem dúvida, sem dúvida. Tu falou a palavra-chave aí, que todo o manejo ele está relacionado com pessoas, né? Então, turnover em granjas, pessoas mal treinadas ou pessoas que, inclusive, tu falou, né, de que às vezes até preferem um cachaço, né? Um animal mais dócil, e daí às vezes tem essa preferência por utilizar sempre o mesmo macho, tem muita coisa envolvida. Mas vamos começar pelo começo, então, Osato. Se a gente fosse falar, por exemplo, uma detecção de SIL e puberdade em leitoas, assim, o que tu tem visto hoje se pudesse nos dar um resumo e o que a gente pode melhorar, o que está bom, qual que é o futuro da detecção de SIL e também da puberdade em leitoas? Da detecção de SIL, né, como é sabido, né, essa questão da capacitação é algo fundamental, desde esse funcionário ser reciclado nas questões do manejo em si, das questões fisiológicas que envolvem você fazer uma boa detecção de SIL, né, dos sinais que essa fêmea tem que demonstrar, o que é realmente um SIL evidente, o que é, na verdade, sinais pouco evidentes que ela estaria no proesto, na etapa que antecede o SIL, né? A questão do macho em si, né? Hoje isso evoluiu, já tem até genéticas que nos fornecem um macho mais apropriado para isso, né? Que tem uma particularidade de ter um libido mais aguçado, né? Trabalhar com animal sexualmente maduro a partir de 11 meses. É claro, esse animal ele tem que ser conduzido, tem que ter a sua, vamos dizer, docilidade no sentido, tem que ser um animal também manejável, né, para a questão de segurança do funcionário, mas ele tem que exercer o seu papel. Então, aí você vai desde ter o macho em condições de saúde adequada, do protocolo de vacina dele, da introdução dele dentro da granja, se ele vai ser ali dentro da granja mesmo, né? E depois um número adequado também de machos para você fazer um rodízio adequado e estipular se vai ser uma ou duas vezes. De uma forma geral, estou vendo um movimento para uma vez ao dia, questões de se atentar ao tempo também. Algumas pesquisas mostraram que passou de 1 hora, esse macho, esse rufião, vai cair o desempenho dele na detecção de SIL. Então, e a gente sabe, uma granja grande, você precisa fechar a cobertura, às vezes isso é sabido, mas não é executado, porque você tem que fazer, você tem que entregar aquele resultado da semana. Pá, eu estou olhando e ele, amanheceu com problema no casco. Não vai ser a mesma diagnóstico de SIL, né? E aí não tem um macho para repor. Talvez você conseguiu, não vai atingir uma meta de cobertura ali numa semana que caiu nesse final de semana que tem um funcionário menos experiente e assim vai. Então, a mensagem, de um modo geral, desde que foi colocada a importância do macho, no meu ver, pouca coisa assim evoluiu. A gente achava que estava numa zona de conforto que é fundamental, não abre mão, mas realmente a gente tem que voltar a ter um olho melhor nisso aí e ver se talvez a gente não esteja falhando nesse ponto primordial, que é uma detecção de SIL, vamos dizer assim, assertiva, né, maximizada, que não esteja poucas oscilações, né, tanto de mão de obra como do próprio macho. Sim. E no ponto que, se a gente pensar, né, que até eu conversava com algumas pessoas essa semana sobre leitoas, o que tem de novo de pesquisa em leitoas, né, porque a gente, da mesma forma como a detecção de SIL não tem tanta coisa nova, em leitoas começou a se reestudar muita coisa e o pessoal fala que aquela coisa que todo mundo sabe, né, 20%
do grupo de cobertura ali são leitoas, então 20% dos leitões que nascem são filhos de leitoas, por volta de 20%, né, 18, 22%, e com certeza uma leitoa lá no quarto sítio ou lá na seção da granja onde se trabalha as leitoas, mal manejada relacionado à detecção de cio é com certeza grande chance de insucesso, né? Tanto como falta de leitoa para entrega semanal ou quinzenal, assim como a perda de oportunidade de se atingir a inseminação daquela leitoa no peso ideal, próximo de uma idade ideal. Então, com certeza, né, o manejo de detecção de cio das leitoas é talvez um dos principais, eu diria, assim, da preparação de um sistema como um todo, pela importância que a leitoa tem no sistema. Não, perfeito, concordo contigo, e aí a gente vem para a particularidade, né? Já você está trabalhando em grupos, né? É sabido que quanto mais precoce esse cio é melhor, né? Dentro daquele, a partir do terceiro, mas pesquisas já mostram que você ter essa pegada de ter um bom diagnóstico de cio e mais precoce ali também, claro, respeitando as orientações da genética, né? Em peso, em idade, né? Que tem as suas particularidades, e é isso aí. Hoje a leitoa, ela é 20, né, como você falou, ela representa 20% da leitegada, representa esses animais, uma alta taxa de reposição. Se você falhar ali, na verdade, já vem numa cascata que dificilmente você vai conseguir cumprir as suas metas reprodutivas, né? Sim, sim. Esses dias eu li um trabalho que mostrava que hoje todo mundo fala, né, que a leitoa é muito difícil tu ver leitoa magra, né? Tu vê muita leitoa com ou ideal ou aparentemente acima do peso ideal, né? E um retardo no diagnóstico da puberdade em inseminações muito tardias lá, onde talvez ela já esteja no terceiro, quarto cio, mas tu perdeu um por falha na detecção do cio, aumentam demais as chances de tu inseminar uma fêmea aí com um excesso de peso, e aí a gente tem muitos estudos que mostram tanto problema de casco como mais natimortos ao parto, justamente por essa fêmea estar muito pesada na primeira inseminação. Então, o diagnóstico de cio é um efeito borboleta, né? Um movimento pequeno aqui que interfere, vira um furacão lá na frente, se não for bem manejado. Com certeza, e um aspecto que eu agora estava lembrando muito importante, né, quando se trata de leitor e grupo, a gente fala lá anesto. Se você for hoje para os sistemas, mesmo ótimos sistemas, né, a gente hoje tem aí dados de software mostrando que das top 100, das top 50, taxa de parto acima de 90, que aí você olha e fala assim, não tem o que mexer, né, você olhando o número, né, e quando você vai para dentro do sistema, a gente teve a oportunidade há pouco tempo de ir numa granja independente referência, com índices muito bons, mas aí, analisando o anesto de leitoas, ainda é uma causa grande de anesto ali em si, em leitoas. E aí, será que é anesto, né? Já teve publicações aí do setor da URGS mostrando isso, que talvez foi um cio, vamos dizer, um silencioso que passou batido, né? E não era um anesto, né? Então, isso eu acho que reforça a importância do diagnóstico em cio, que hoje é o tema, principalmente tratando dessa categoria, a gente colocar uma lupa maior nisso aí também. E é o que você falou, e aí, isso aí pode estar contribuindo, tendo um grande impacto no dia não produtivo, que você só vai ver depois de parto a parto, e quanto que vale num DNP no sistema, né? É muita coisa. Perfeito, André. Algum comentário relacionado àquele sistema, o sistema BEAR, aquele que a gente leva as leitoas ao cachaço? Não sei se tu já viu alguma granja com isso, tem alguma experiência, algum comentário? Olha, assim, sinceramente, em loco não, né, mas do que a gente, trocando ideia com colegas e pessoais colegas mais de genética, ele tem a sua validade, acho que como todo novo sistema tem os seus prós e contras, mas tudo que favoreça, acho que essa é a mensagem, o estímulo tem que ser que esse sistema ou tradicional leve ao estímulo adequado da leitoa, né? Então, e aí as pesquisas estão para mostrar isso aí, mas particularmente eu não tenho uma experiência em loco. Se for adotado, é que ele tenha que
que ser colocar o estímulo de uma forma adequada, como o sistema tradicional, seja uma vez ou duas, ele tem que ser bem executado, né? Tanto pelo rufião como pelo próprio homem que está fazendo o manejo. Perfeito, perfeito. Eu tive uma experiência uma vez num sistema e realmente os resultados foram muito parecidos, assim, né? É bem como tu falou, né? Se o estímulo é bem feito, o resultado dificilmente vai ser diferente se tu mudar o sistema, né? Porque o que importa é o contato, é o focinho, é um macho adequado, é uma leitoa também numa idade ideal, que consiga buscar o animal, número de animais por baia, etc. André, partindo para a granja agora, não falando de leitões, falando de porcas, assim, onde a gente tem aí essa periodicidade, essa rotina de se passar o macho para detecção de cio. O estado da arte disso hoje, o que tu me diria, assim, como que a gente tem manejado, como a gente tem feito esse manejo nas granjas aí de detecção de cio hoje? Na rotina, depois tirando a leitoa, no pós-desmame dela, praticamente talvez só não faça logo no primeiro dia no desmame, às vezes pula para você começar no máximo no segundo dia, né? E aí naquele fluxo, né? Já a granja geralmente está planejada no seu sistema de fluxo, esse grupo de fêmeas é desmamado, vai para o setor da gestação a partir do primeiro ou segundo dia começa-se a passar o cachaço. Eu estou vendo uma tendência forte, né, para otimizar manejos, fazer uma vez, né? Granjas de menor porte conseguem fazer 2 vezes, mas eu vejo, pelo menos das granjas que eu venho visitando, que a gente tem mais contato, tem se ido para a questão de um manejo só, né? E aí as particularidades do Brasil, por ser continental, tem lugar que, por questão a granja talvez no verão sofra mais, fazer mais na parte da manhã do que na parte da tarde, tem isso aí porque realmente isso pode interferir dentro do diagnóstico, né, do cio como um todo. Certo, e aí certo. você vai fazendo 1 ou 2 vezes, né, até que a fêmea manifeste realmente o cio com sinais claros, evidentes, né? Ela, como a gente fala no termo, ela fica estaqueada, ela fica totalmente imóvel, que eu acho que esse é o principal. É claro, perda de apetite tem que ser considerado, se tem uma vulva mais emaciada ou não, mas o reflexo de tolerância à monta e também o reflexo de tolerância ao homem, isso é fundamental, e aí que entra o papel de novo, da detecção de cio, do cachaço e dos estímulos que ele provoca, né? E principalmente dando importância ao estímulo olfatório, né? Algumas pesquisas mostraram que o grunhido, a presença do macho, tudo isso tem uma escala, mas o gatilho olfatório, o contato focinho a focinho, esse macho produzir uma quantidade adequada de saliva, que ali estão os ferohormônios que vão fazer todo o disparo, né, do gatilho olfatório, que isso na espécie suína é determinante, pode ser um detalhe que numa granja ou outra esteja pecando, né? Então, a gente voltar para essa questão do tempo também, né? Que tenha que ficar né, que esse macho tenha que ficar para fazer esse contato focinho a focinho, que é fundamental dentro dos estímulos que ele tem que proporcionar, e esse é o principal. Sim, perfeito, perfeito. Eu até fazendo um link com um ponto que eu acabei esquecendo de falar da leitoa, eu tenho visto muito pessoal que na leitoa é um problema, né? Deixar o macho com 5, 6, 7 fêmeas com uma grade na frente, e ele fica um tempo ali nas fêmeas, né, para estimular, e aí o funcionário pode fazer outras coisas e tal. Já na leitoa, uma falta de supervisão já tive a experiência de ter, inclusive, leitoas prenhas suposto rufião da granja, né? Então, esse é um ponto importante, né? A gente tem que ter um tempo suficiente, mas não pode ter a ausência de supervisão, né? E eu acho que isso é um dos pontos importantes. No ponto das porcas, aí realmente, né, o pessoal tem migrado muito para uma vez ao dia e conseguido adaptar o protocolo de inseminação com resultados excelentes, né? Eu acho que
é uma tendência que já é bem forte de acontecer no mercado, até porque, como tu disse, né, igrejas pequenas até, uma igreja pequena, se for pensar 200, 300 fêmeas, com um casal e um funcionário, às vezes tem tempo, né, dá conta de passar o macho mais de uma vez, que é positivo, né, mas na otimização dos manejos, que é a nossa realidade aí de granjas, a partir de 500, 700, 1.000 fêmeas, a gente com certeza tem que otimizar manejo, porque mão de obra não é tão disponível e tem vários outros manejos importantes, né, André? Não, perfeito. E outro detalhe, mas é muito importante nesse sistema, isso aí, você levar o macho, né, assim, isso é uma visão minha particular, né, de ter o efeito de surpresa, de que ele não se acostume, né, com essa rotina, então, de o levar o macho, né, ele está isolado, não veja as fêmeas, né, para criar um fator que estimule ele a fazer a função na hora de fazer o diagnóstico de cio dentro da rotina. Eu acredito que isso é importante, e às vezes, quando a gente vai para dentro do sistema, passa às vezes despercebido, e se ocorre uma oscilação nessa intensidade do estímulo do macho, ela é difícil você perceber isso, né? E isso pode estar refletindo, talvez, no resultado daquela semana, né? Então, é totalmente apropriado, realmente, isso está sendo revisto constantemente aí, pela parte da assistência. Sim, ficou. É muito comum a gente ver ainda algumas granjas que tá diagnosticando o cio ali nas fêmeas, fazendo a pressão lombar, e quando vê, tá fazendo num cachaço, porque o cachaço tá na mesma linha das fêmeas, né? E aí esse efeito surpresa nunca vai acontecer, porque as fêmeas ao redor dele estão completamente acostumadas com o odor, com a presença, os feromônios dele, né? E aí você já está, parece um detalhe, mas a gente sabe que na granja todo dia é um dia diferente, né? Acabou o espaço e tem essa questão, está aqui porque não tinha... Ou seja, mas né, se a gente fosse lá como um consultor de reprodução para fazer um checklist, com certeza estaria colocado como um ponto de atenção, né? Que teria que ser remanejado de uma forma diferente. Isso deve estar influenciando, não de uma forma positiva, para que você tenha uma detecção efetiva do cio, né? E até eu lembrava de uma experiência que eu tive que, às vezes o pessoal tem a falha de detecção de cio, e eu lembro de um exemplo de uma granja que eles eram um pouco agressivos na detecção com a fêmea. E às vezes a fêmea acabava, por mais que ela talvez estivesse no seu ciclo, na fase do ciclo de estro, ela se assustava com a presença do funcionário, era muito, muito agressivo o movimento, e aí não adianta ter macho bom, rotatividade de machos, macho com os cascos perfeitos, se o manejo com a fêmea não é bem feito. Com certeza, isso é muito importante, mas a gente não pode confundir isso com uma docilidade efetiva. Esse macho ele tem que estar apto a ser manejado, oferecendo segurança, né, para quem maneja, para o próprio animal, e aí a gente cai nas boas práticas de bem-estar, né? Um animal ele vai estar estressado se ele é maltratado, se ele não tem um espaço adequado, se ele não está com a água em dia, ou seja, a gente volta à questão do bem-estar, que hoje está totalmente atrelada a se produzir bem, né? Então, isso é importante. E outra, como eu falei, chama atenção de novo, a questão do olfatório dentro dos estímulos é a principal. Então, o macho que grune muito, claro, é um estímulo, mas um macho que saliva pouco, que faz pouco contato focinho a focinho, você pode ter certeza que esse vai estar dentro da escala de uma eficiência de detecção de cio, ele já estaria com um ponto de atenção para menos. Então, é um conjunto, mas o conjunto de um macho que... Como você vai saber que ele está estimulado? Salivando. A saliva é um fator, claro, existe uma quantidade fisiológica, mas o macho, quanto mais ele saliva e mais ele está ali mostrando que está, né, na verdade, esse é o termo, é estado para estimular a fêmea, através da saliva que ele demonstra isso. Se aí você tem um macho que ele é mais ele, principalmente num grupo, né, ele faz a detecção de cio, mas ele já leva para esse lado que o contato focinho ele não saliva tanto, ou tem até algum
fator, como você falou, de agressividade, já é para se colocar que provavelmente é um rufião a ser trocado, né? Isso, ou melhorar a situação para que você conduza, né, a arte do manejo, leve ele a mudar esse comportamento de agressividade, que não vai agregar em nada ao manejo em si, ou a maior eficácia do cio. Pelo contrário, né, você pode até estar estressando essa fêmea ali, né, com a agressividade do macho e comprometer todo o manejo. Perfeito, perfeito. E André, aí na tua experiência em rodagem de granjas e trabalhando com esse assunto aí de diagnóstico de cio, o que tu tem assim de experiência na relação detecção de cio e índices reprodutivos, assim, se tu pensar assim, nas granjas benchmark desse manejo, tem alguma correlação com índices reprodutivos? A gente consegue perceber, ou inclusive um efeito negativo, né, de quem realiza mal esse manejo? Interessante, assim, assim, de um ano e pouco para cá, né, apesar da pandemia, a gente conseguiu ainda estar visitando alguns sistemas e falando também de experiências fora do Brasil, né, existe sim, né, como a gente falou, a gente acha que ficamos muito tempo nessa zona de conforto que parecia que não tinha o que se mexer na detecção de cio. Então, dando um exemplo de fora, de um relato de fora, né? Granjas tendo problema de infertilidade, claro, de taxa de parto, e se fazendo, claro, uma análise mais profunda, a tal da infertilidade sazonal, não por questão de luminosidade, mas de um estresse calórico, né? Que refletia, e aí foram aprofundar, isso estava refletindo, na verdade, também na qualidade da detecção de cio, né? E quando isso tudo foi diagnosticado e se deu uma atenção maior a melhorar o diagnóstico de cio em si, tem, com certeza, uma relação direta, porque ele que vai determinar o momento, independente de qual é o seu protocolo de inseminação, se ele é cervical, pós-cervical, mas quando a fêmea ela está no cio, né, demonstrando o cio, que é o ponto zero, é que você vai partir dali, definir toda a tua estratégia de IA, né? Para leitoa vai ser uma, para multíporas pode ser outra, né? Então, tem pesquisas mostrando que existe, sim, essa relação, né? Se você tem um cio mais melhor, o termo seria maximizado, né? Você tem chance de ter... É mais uma peça no quebra-cabeça de você ter uma boa eficiência produtiva, né? Você está fazendo algo que diminui essas variáveis. Se você falhar no diagnóstico de cio, vai vir uma cascata de problemas, o que a gente falou até no início aqui da conversa, seja na leitoa, lá no grupo, ou na rotina do pós-exame. Mas existe sim, com essa relação na melhora de taxa de parto, consequentemente em ganho de leitões, alguns trabalhos mostrando isso em algumas faixas de parto, não em todas, né? Assim, com diferença estatística, com uma tendência mais para leitoas e ordem de parto até 1, 2, 3, com índices mostrando que isso tem um efeito, naquelas pesquisas realizadas, essa detecção mais maximizada teve um efeito mais positivo nessa categoria. Mas é algo novo, tem pesquisas, elas são recentes, de 2019, 20, para cá nesse sentido. Sim, interessante, interessante. Durante a graduação, eu participei muito de trabalhos de reprodução e me chamava a atenção, me chama a atenção hoje, entendendo um pouco mais a produção, que a condução de um estudo de reprodução, onde envolva a detecção de cio, ela tem um ponto que às vezes me deixa com uma pulga atrás da orelha, que às vezes quando o pesquisador vai fazer esse manejo é completamente diferente de como seria o funcionário fazendo, né? O pesquisador, ele dá uma atenção muito maior, que é o que seria o correto, né? E às vezes o funcionário, ele está... eu gosto de pensar, não, às vezes as porcas, elas teoricamente nos dão 2 a 3 dias de chance para diagnosticar ela em cio, né? Só que se a gente não pegar no primeiro dia, provavelmente ela já ovulou, então
a gente diagnosticou o cio, essa fêmea retornou, fêmea em bom estado, desmamou bem, mas a gente não sabe por que ela... Mas ela teve um cio curto, provavelmente uma falha de pegar o primeiro dia dela, né? É isso aí. E aí você... Claro, existe, né, ainda a questão da ovulação, ela varia, mas é no terço mais final. Então, o cio determina tudo. Então, se você, como você falou, você falha ali, a chance de você colocar a tua dose inseminante na janela mais ótima, ela diminui, né? Então, e um dado interessante, também concordo contigo, né? Eu recentemente terminei o mestrado, na parte de condução, né? Quando você vai conduzir algo a um manejo, se você está executando, você está fazendo de uma forma, né? A pesquisa, ela tem essa parte do executar e da confiabilidade, como você extrai os dados, mas esses trabalhos que eu falei foi interessante que eles eram rotinas de granja mesmo, né? Então, isso é importante. Era assim, claro, o pesquisador indo lá, tal, mas quem estava anotando o cio, quem falava que o cio era assim mais evidente ou era cio, era a rotina do funcionário, né? Isso tudo foi planilhado e depois analisado em estatística. Então, eu acredito que se você tem a confiabilidade da extração de dados, a gente sabe que tem muita qualidade em granjas, você orienta, principalmente nesse tipo de pesquisa do manejo reprodutivo, a gente estava falando de diagnóstico de cio, refletindo índices reprodutivos, você praticamente não altera, né, a rotina, né? Essas pesquisas estavam, na verdade, foi uma coleta de dados de uma rotina, mudando uma observação ou mudando a questão da maximização do cio por um determinado método e depois analisado. Então, não tinha aquele olhar do pesquisador que você falou, né? E aí eu acredito que esse tipo de pesquisa nos traz uma informação muito prática, né? Desde que você tenha a confiabilidade na extração de dados, né? Com certeza. Sim, não, com certeza. Não, acho que os dois tipos de pesquisa, seja ele mais populacional, né? Quando tu vai comparar, às vezes, barracões ou até momentos diferentes, ele é importante. Tem vários... toda pesquisa tem algum viés envolvido, né? Mas com certeza a gente planejando e pensando no delineamento experimental correto, independente se a gente fizer um estudo experimental com tratamentos ou uma análise de banco de dados, tem a possibilidade de se tirar informações valiosas. E eu acho que é esse a maneira como a gente melhora, né, ou aprimora, inclusive, os manejos é dessa forma, né? São com estudos e às vezes a gente tem o nosso cérebro busca alguns atalhos de, eu vi numa granja fazendo tal coisa, então isso é bom, né? Nem sempre, né? Às vezes tu viu um dia numa granja, não é suficiente uma observação em um dia em uma granja, né? Com certeza. No caso desses aí, sim, como eram uns ciclos, às vezes eram alternados por semana, são os de reprodução, geralmente são estudos mais longos, né? Sim. Você tem uma visão mais ampla, não um retrato, como você falou, de uma experiência, né? Isso. Você vai lá, que executou, e isso não quer dizer que isso vai ser totalmente executável e você vai replicar isso no sistema A, B ou C. Perfeito, perfeito. André, a gente falou aí muito de manejo, de granja, mas eu queria ouvir de ti, e sei que tu tem bastante coisa para nos contar, sobre novas tecnologias, o que é o futuro da detecção de cio? Vai ser igual o que há no presente, ou tu vê uma perspectiva de modernizarmos e inserirmos tecnologia nesse manejo tão importante? Não, eu vejo, com certeza, eu vejo umas perspectivas de inovação acontecendo nesse recém aí de 2019 para cá, passando de um modo geral, né, assim, de um cenário, conversando com os colegas de fora. A China vem passando por esse processo de granja, de tecnificação, né, das granjas prédio, praticamente, que eles falam, né. Então, lá tem algumas coisas de robôs, né, fazendo diagnóstico de cio com algumas substâncias que posso dizer que são feromônios, que era para fazer o que o macho faria, né? Mas isso não foi replicado assim a nível de sinocultura, uma particularidade de lá, assim, né? Nunca um produto em si de fermentadoterapia substituiu o cachaço, e na verdade a gente acredita que isso não vai acontecer, mas tem um grande espaço para maximizar isso. Então eu vejo a ferormonoterapia
como algo que vem surgindo e as pesquisas vêm mostrando que existe aplicabilidade e aí benefícios no manejo, nos índices, na toda essa sistemática, na oscilação dos resultados que a gente falou aqui, pode acontecer por N fatores, né? Então não tinha tanta novidade, era levar o cachaço no carrinho para ele ficar mais tempo, você ter aquele controle na mão, isso não, eu vejo que isso não emplacou, porque a natureza é perfeita, então o estímulo ele é um conjunto de coisas, é uma arte do cortejar a fêmea, que vai desde a presença do grunhido e principalmente do gatilho olfatório desse estímulo de contato a contato. Então eu vejo como uma perspectiva muito interessante, isso a gente pode até discutir nas nossas próximas conversas mais a fundo, é o uso de ferormônios a nível de rotina em granja, para você maximizar o que já é bem feito, ou diminuir algo que, por algum motivo, não é bem feito, né? Mas nunca substituindo totalmente o cachaço, mas substituindo ele em algumas situações de próprio diagnóstico de cio. Então, por exemplo, eu venho observando aumentar o índice de fêmeas entrando no cio na maternidade, né? Por aumento do número de nascidos, consequentemente, mães de leite. Você vai levar um cachaço até lá, ou, claro, isso em termos de biossegurança, mas nem tem sentido. Então, em situações específicas, um exemplo é essa, ou lá nas leitoas, para que você não tenha esse cio silencioso, ou você não diagnosticou um cio evidente e passou, eu vejo com bons olhos aí o uso de ferormônios, mas com uma nova tecnologia aí, e mais efetividade na rotina de granjas. Mas é algo bem recém mesmo, Sim. de 2 anos para cá. Eu te confesso que eu fiquei bem curioso quando eu escutei a primeira vez o termo ferormonioterapia, e eu queria que tu nos desse um pouquinho mais de detalhes assim da prática, como que essa técnica acontece nas granjas até. Primeiro a gente lembrar, né, ferormônio, na verdade, são substâncias químicas, né, que não têm efeito endócrino, ele vai ter um efeito, vamos dizer assim, externo, e isso está na natureza. Um exemplo clássico, ferormônios para insetos, são comunicadores químicos, né, então muita coisa na parte as formigas usam muito esse mecanismo, vários outros animais, né, e na reprodução o ferormônio é fundamental, né, para que o macho marque o território, para que a fêmea seja estimulada. Na sinocultura, de tudo que a gente falou, isso é fundamental. Está provado em pesquisas que o gatilho olfatório dos estímulos do diagnóstico de cio, ele é praticamente 40% disso aí. Então, se você não tiver uma boa estimulação contato a contato com as substâncias que estão na saliva do cachaço, que são os ferormônios, androstenol, androstenona, e agora descoberto recentemente a quinolina, o cachaço não vai ter condição de fazer isso aí. Então, a ferormonoterapia, você, através de uma tecnologia que você sintetiza, e você pode até fazer um sinergismo desses ferormônios, você vai colocar na rotina, fazendo, geralmente esses produtos são aplicados por spray, né, uma vez ao dia, né, e a fêmea é na hora. Então, aquela quantidade de ferormônio que está concentrada, que tem um sinergismo, é como se você tivesse um estímulo muito mais intenso do que o cachaço faria. Então, você estaria mimetizando de uma forma mais amplificada o efeito do macho, e isso a gente vê a fêmea, vamos dizer assim, estaqueando, mostrando de uma forma muito mais nítida se ela está no cio ou não. E se ela não estiver no momento de estar no estro mesmo, ela vai reagir da mesma forma normal, ela vai estar inquieta, ela não vai deixar ser montada, ela não vai, ou seja, não está no cio. Mas, e o uso, está me chamando a atenção dessa tecnologia, é a facilidade de você colocar em lugares onde o cachaço não pode ir, numa determinada situação onde você, como a gente comentou,
que está com um número insuficiente, que você quer maximizar algo, né? E isso também me chamando bem interessante e promissor o uso de ferrohormonoterapia, a gente pode dizer assim, no manejo reprodutivo, tanto de porcas desmamadas como de leitoas, né? Interessante. Não, muito interessante. Acho. E para eu entender um pouco melhor, para os nossos ouvintes entenderem também melhor, André, não é descartar o macho, né? Seria uma combinação tanto de ter o cachaço nas UPLs, assim como ter a feromonoterapia. E quando a gente utiliza isso, por exemplo, no diagnóstico de cio de fêmeas desmamadas, a gente utiliza o macho no corredor também ou não? Ou é só o feromônio? Do que eu venho acompanhando, você não muda nada, né? Simplesmente você vai aspergir, de acordo com, né, a recomendação, aquela quantidade no focinho da fêmea direto, né? E o macho vai fazer a mesma coisa. Então, não é para você mudar o que vinha sendo feito, mas você nota nitidamente que isso estimula o próprio macho, né? E as pesquisas vêm mostrando, e isso está aberto na comunidade científica, e a gente pode compartilhar aí, um estudo bem recente mostrou que, comparando ferrohormonoterapia com esses 3 substâncias que eu falei aí de forma sinérgica, com somente o cachaço, mas esse estudo foi assim, era um grupo de fêmeas, né, numa rotina de granja, que fazia o diagnóstico de cio, se não me engano, uma vez ao dia também. Grupo controle era o normal, e o grupo tratado era a gravação de um grunhido de um macho e o uso da ferrohormonoterapia. De cada 10 fêmeas, 9, ponto alguma coisa, mas arredondando 9 fêmeas, elas manifestaram o cio de forma maximizada comparado ao grupo só do cachaço. Então, assim, a natureza é perfeita, você não consegue atingir 100%, mas você vê uma tecnologia que já chega a 90% nesse estudo, né, esse retrato, não teve diferença. E aí não teve diferença em nascidos, em diagnóstico de prenhez, primeiro, em nascidos, tanto positivo ou negativo, nesse caso. Então, mostrando que ela pode sim ser uma tecnologia utilizada em consórcio, em algumas situações com essa assertividade até sozinho. Sim, nesse estudo, então, era sozinho com o grunhido, isso? Isso, sem a presença. para não falar que não era só, não tinha um macho, tinha um grunhido, porque é o que eu falei, existe o ferormônio, o gatilho olfatório é o principal, mas a presença do macho, o grunhido, a urina, tudo isso compõe o estímulo. Nesse era o grunhido de um macho e a aplicação do ferormônio. E ele conseguiu identificar de cada 10, 9,3 fêmeas, exatamente sem diferença, tanto em diagnóstico de cio, taxa de parto e nascidos, como fosse o diagnóstico tradicional. Perfeito. Não, excelente. Muito interessante. Eu acho que são essas tecnologias aí que a gente tem que cada vez mais buscar e ver na prática, né? Porque às vezes a gente escuta, a gente recentemente organizou um congresso de Smart Farming e às vezes a gente vê algumas tecnologias que elas demoram muito para chegar no campo, né? Alguma coisa que, claro, tem aquela curva de adoção que é normal, acontece em quase todos os momentos, mas eu acho que já trazendo uma informação científica, já tendo trabalhos, com certeza acelera o uso dessa tecnologia. E eu queria saber de ti, André, como é que ela está no Brasil? Já tem gente usando? Estamos em fase de testes? A gente conduziu alguns experimentos no Brasil, né? Então a gente teve granjas e grandes referências utilizando com uma ótima aceitabilidade. A nível de cenário para comparar, na China já é uma realidade e que foi muito impulsionada pelo problema da peste suína africana, porque essas granjas, imagina, elas são literalmente prédio, então lá, como eles estão ainda, acredito, né, passos um pouco atrás do que os nossos, e em termos de reprodução, com taxa de parto ainda abaixo de 88, de uma forma geral, 85, a ferromonoterapia, ela praticamente substituiu o cachaço de uma forma mais de 80% nesse caso específico, né, que não é
um cenário de global da suinocultura. Nos Estados Unidos já existe granjas em rotina, na verdade, uma das tecnologias da fermentaterapia para suínos foi patenteado nos Estados Unidos, na Universidade do Texas, e na Europa começou a cascata de uso deles, né, com um determinado produto em janeiro, fevereiro, junho, México agora, e nós no Brasil estamos com essa tecnologia aí também a partir desse mês. Literalmente, a gente está falando aqui em primeira mão, já existe a ferro-hormonioterapia disponível no Brasil. Muito interessante, André. Não, excelente, excelente. Bom, André, acho que cobrimos a maior parte do tema aí. Com certeza, muitas coisas vão surgir ainda sobre essa tecnologia, sobre o manejo de diagnóstico de cio. E a gente finaliza o nosso episódio sempre com algumas perguntas para conhecer um pouco mais nosso entrevistado. E eu queria saber de ti, André, o que tu tem vontade de fazer na vida que tu ainda não fez? Rapaz, nossa, tem que ser de bate pronto, assim. Tu sabe que essa geralmente é a pergunta que o pessoal fala. Eu adoro viajar, seria viajar, poder tirar, que não é a minha realidade ainda, um ano sabático, vamos dizer, viajar com um roteiro, mas um roteiro assim, sabe, viajando, curtindo, sem aquele compromisso, fazendo uma viagem, vamos dizer, ao mundo, aos pontos que eu queria, sem compromisso, claro, com as pessoas que eu amo, minha esposa, minha filha, seria o ideal, sem saber, estou saindo dia tal, só volto dia Y, né? Eu acho que seria fantástico poder fazer isso. Não fiz ainda, já viajei, mas sempre sabendo que tem que voltar de uma forma mais tradicional. Algum lugar em especial estaria nesse plano de viagem? Com certeza um turno pela Europa, de uma forma geral. Eu sou descendente de italianos e meu tio até está para escrever um livro da família, mergulharia um pouco mais nisso também. E a Nova Zelândia, Estados Unidos, e depois dar um giro para conhecer essas outras culturas, mas começaria pela Europa e ficaria um bom tempo mais na Itália. Interessante. Não, genial. E, André, eu queria que tu me recomendasse 2 livros, um relacionado à suinocultura e um de literatura que não é relacionado à suinocultura. Se pudesse me falar um que te marcou aí na tua vida. Cara, da suinocultura, né, você teve o privilégio de ter esses aí como professores, né, Davi Barcelos, Yuri Sobestiansky, eu lá no Mato Grosso, né, olhando os livros, né, era só livro naquela situação já me imaginando trabalhar no setor. Acho que sou um privilegiado, a suinocultura, ela é apaixonante, né, na minha visão, né, como a veterinária como um todo, mas a suinocultura. Então, doenças de suínos, algum livro que tivesse todos esses, né, esses feras aí que fizeram, mas o de doenças de suínos seria um. E um livro que eu gosto e uso ele todo dia são Reflexões de Luz, são pensamentos positivos e de reflexões diárias, né, todo dia. Então, de manhã eu abro, vejo a mensagem, né, e é importante. Eu já estou fazendo isso há 3 anos com o mesmo livro, e quer dizer, não muda, sempre no dia 20 e pouco, lá do mês tal, é aquela mensagem, mas para cada ano ela entra e me inspira de uma forma diferente. Então, eu recomendaria Reflexões de Luz, Pensamentos, Afirmações Inspiradoras para cada dia do ano, da Shakti Gayan, né? Muito bom. Interessante. Não, interessante. Esse nunca tinha ouvido falar, e é a primeira vez que esse livro é citado aqui no Suino Viajar. Acho que a base aí para a gente ter sucesso é uma filosofia, uma psicologia positiva, né? A gente nunca vai estar todos os dias motivado, né? Essa é uma grande mentira que nos contam, né? Você tem que estar todo dia motivado. Isso na vida não acontece. Mas tendo um pensamento positivo é a base. Isso. Não, tem outros, assim, esse é um, né, seria 2, esse, tá, mas O Poder do Agora também é muito interessante, mas as Reflexões de Luz, eu acho que ele, fora essa questão dentro do mundo corporativo das questões, ela é uma questão traz reflexões de consciência, de
e mais amplas, né, que acabam te motivando de uma outra forma, né? Então, eu recomendo. Independente, não é um livro de religião, nem de, né, mas mostra o ser como um todo, né, como corpo, mente, espírito, e as reflexões são bem profundas. Não, muito bom, muito bom. Médico veterinário André Busato, muito obrigado pela nossa conversa, acho que foi muito produtiva, com certeza nossos ouvintes gostaram. Muito obrigado novamente pelo teu tempo, André. Eu que agradeço, e até a próxima. Até Até mais. mais. Tchau. Tchau.